Entre dilemas familiares e segredos sombrios, descubra o que Camila teve coragem de fazer com sua nora e as consequências das escolhas dela. Numa tentativa totalmente errada de proteger seu filho, ela tomou a pior decisão possível. Uma história de amor, intrigas e escolhas maldosas. Será que depois de tudo que ela fez, ela merece perdão? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Vladimir, por que você finge que não me ouve? Vladimir virou-se lentamente para Camila. Estou te ouvindo as bobagens que você diz. Bobagens? Por acaso eu estou dizendo isso? É você quem não se importa com nada, nem mesmo com sua própria família, respondeu Camila. Vladimir suspirou e saiu, mas não foi fácil para Camila chamar sua atenção enquanto ele seguia seu caminho. Ela correu atrás dele. Vladimir, de qualquer forma, você terá que tomar uma decisão, ou eu faço do meu jeito. O marido parou como se estivesse pensando em algo e depois se virou lentamente para Camila. Diga-me, o que está errado? Afinal, temos tudo, o que falta? Não é suficiente. Eu quero mais, Vladimir, entende? Não menos, eu quero muito mais. A resposta aparentemente não satisfez Vladimir, que se virou e caminhou em direção ao celeiro, de maneira lenta e medida. De outra forma, provavelmente não poderia ter sido, pois Vladimir era um homem grande e alto, com mais de 2 metros de altura. Além disso, sua estatura era complementada por cabelos e barba de um ruivo flamejante. Vladimir parou novamente. Camila estava quase pronta para despedaçá-lo, afinal, ele havia sofrido com ela por quase 1/4 de século. Ela dizia 10 palavras, e ele respondia uma em troca. Com o temperamento dela, era simplesmente insuportável. Camila, uma mulher pequena, falava tão rápido que às vezes nem ela mesma entendia o que dizia. Agora, segundo Camila, uma questão muito séria havia surgido na família e precisava ser resolvida muito rapidamente e de forma decisiva. Seu filho Mateus estava planejando se casar, e não com qualquer garota comum, mas com a garota mais pobre do vilarejo. Claro, eles próprios não eram ricos, e naquela época, tal conceito nem existia, mas os pais daquela moça, e os pais de seus pais também, nunca tiveram nenhum lar decente ou um jardim, portanto, também não tinham riqueza. E aqui está a pergunta. Por que, em sua família trabalhadora e forte, precisavam de uma noiva assim, com uma família aparentemente preguiçosa? O que você está pensando? Nosso único filho quer trazer para casa uma desconhecida, e você não se importa, você vai chorar depois, disse Camila, incapaz de aguentar. Eu, como mãe, não entendo. Você não se importa com quem ele quer trazer para casa? Nós daremos a ele uma casa, então eu me importo, Camila ficou irritada. Ela falava alto, como as pessoas geralmente fazem quando estão irritadas. Quem você se tornou? Vladimir cuspiu, pegou uma pá e foi para o jardim, querendo usar aquela pá na esposa para colocar seus pensamentos no lugar. Mas ali estava o problema, ele não batia em mulheres, especialmente na dele, o que sinceramente surpreendeu os homens da vila. Camila, perdendo seu apoio na batalha, abriu o portão, olhou para a esquerda, olhou para a direita e foi ver sua amiga Maria. Na verdade, eles pensavam que Mateus se casaria com a filha de Maria, todas as condições foram criadas para isso, mas a garota não era bonita. No entanto, ela amava Mateus, era trabalhadora, e sua mãe era uma mulher dura, a chefe de um restaurante. Isso resultaria em ganhar 5 ou 6 porcos por ano, muitos outros animais, o respeito dos vizinhos, riqueza e outras vantagens. Mas o filho era igual ao pai, saudável como um touro, teimoso como uma ovelha e ruivo assim como o pai, só faltava a barba, mas todos estavam confiantes de que isso era apenas uma questão de tempo até que a barba aparecesse também. Camila tinha esquecido como anos atrás havia desencorajado o filho de obter qualificações fora da vila. Ela costumava dizer: apenas aprenda a dirigir e está ótimo, até porque você passará a vida toda sujo como nosso vizinho. Melhor você ficar na cidade mesmo, há trabalho suficiente aqui. Talvez você até case com uma moça de família nobre da nossa cidade e se estabeleça. Mas Mateus protestou. Mãe, eu não quero ficar aqui. Eu até quero viver aqui, mas eu preciso de algumas qualificações para ter oportunidades maiores e melhores. Para tentar convencer sua mãe, Mateus falou que na cidade, ele ficaria na casa de uma prima.
Mas para Camila, ele era um rapaz chamativo, certamente atrairia alguma moça. Camila insistia e estava convencida de que o filho, como de costume, acabaria cedendo. Entre tantos pensamentos, ela lembrava de Maria e da filha dela, afinal, apesar de não ser linda, era alguém próximo, que todos conheciam e se eles ficassem juntos, ele poderia desistir dessa ideia. Mateus resistiu e persistiu em querer estudar fora, e inesperadamente, seu pai, que quase nunca se envolvia na educação do filho quando Camila estava no comando, não aguentou mais e disse: "Por que você está marinando ele como um pepino em um pote? Se o garoto quer estudar na cidade, deixe-o. Chega. Pode ir. Está falado, e não quero ouvir mais nada sobre isso." Vladimir raramente se exaltava, mas quando o fazia, até os pássaros paravam de cantar. Camila correu para fora da cozinha, onde essa conversa estava acontecendo. Mateus sorriu e agradeceu. "Obrigado, pai. Não pense mal da mamãe, ela só quer o melhor para mim, a maneira dela, mesmo que pareça loucura. As mulheres são estranhas, querem tudo perfeito, mas sempre fazem tudo ao contrário." Passados alguns meses, Camila convenientemente se esqueceu da discussão e considerou mérito seu fato de Mateus já ser um trabalhador respeitado em tão pouca idade e ter muitas qualificações. Quando ele vinha visitar a família nos finais de semana, a mãe o tratava como um bebê, mesmo ele já sendo adulto, e naquele momento até já tinha uma namorada que também era da vila, mas estava estudando e trabalhando na cidade, assim como ele. Vladimir sorria torto quando ouvia sua esposa mimar o filho, que era quase do tamanho do pai, o que era engraçado. "Mãe, eu não estou com fome." Vladimir revirou os olhos, sabendo o que viria a seguir. "Como assim não está com fome? Você passou o dia todo trabalhando. Mateus, você deve estar doente." Camila correu até o filho, alcançando seus lábios porque ela terminava na altura do peito dele, então ela colocou a mão na testa dele. Mateus sorriu condescendentemente: "Não, eu não estou com febre e meu humor está bom. Preciso falar com vocês." Naquele momento, Camila sentiu um aperto no peito, como se sentisse que algo aconteceria. Ela se sentou silenciosamente no sofá. Vladimir também empurrou o prato. "Pai, mãe, precisamos nos preparar, Lívia e eu queremos nos casar." Vladimir sorriu e disse: "Então é hora." "Bom, é uma boa coisa." Camila soltou: "O que há de bom nisso? Quem se casa na primavera? O ideal é no outono, sempre foi assim na vila." "Não há problema, ela pode esperar mais alguns meses." "Não podemos esperar, mãe. Lívia está grávida. Não quero que falem mal dela." Camila caiu no sofá novamente e questionou: "Grávida? Então é isso, teremos um neto ou neta." Isso foi um golpe baixo, eu não posso aceitar essa traição. Ela ficou calada a noite toda. Mateus de vez em quando olhava para ela, mas Vladimir fez sinal para ele ficar quieto, sabendo que a esposa precisava digerir a notícia antes de chegar à decisão certa. Ela era impetuosa, mas não era tola, e Vladimir estava confiante de que, depois de ponderar, Camila começaria a se preparar para a festa. Assim que se deitaram, Camila se aconchegou a Vladimir e perguntou: "Então, o que você acha? O que vamos fazer?" Vladimir ficou surpreso. "Iremos nos preparar para o casamento, claro", respondeu Vladimir. "Que casamento? Você enlouqueceu? Casar com essa Lívia? Você conhece a família dela?", disse Camila ainda sem aceitar. "Ah, novamente isso. Camila, o que há com você? Eu não entendo. Você pode brigar quanto quiser agora, mas só há uma saída. Você vai ensiná-la tudo. E ela será uma boa nora para você." Camila até se afastou dele. "Precisamos fazer algo para salvar nosso filho." Vladimir se virou e disse: "Bem, faça isso você. Eu vou dormir, tenho que acordar cedo para trabalhar." Mulheres, sempre loucas. Camila não dormiu a noite toda. Na manhã seguinte, assim que o marido e o filho saíram para o trabalho, ela pegou sua bolsa e foi em direção à loja da Maria, mas não pelo caminho direto, mas por um caminho que passava pela casa daquela de sua futura nora, Lívia. Lá era como ela pensava. A cerca estava inclinada, mas havia ordem no quintal, até algumas flores cresciam e algo estava plantado no jardim, mas a casa era velha e precisava de reparos.
Era óbvio que era mais interessante deitar do que arrumar a casa e cuidar do lar, além de algumas galinhas, não parecia haver mais nada. Ela passou lentamente pela casa, examinando-a como se estivesse sob um microscópio. Não havia muito o que examinar, tudo estava claro. Maria ia passando e a encontrou com um olhar interrogativo, e Camila imediatamente disse: Maria, aconteceu um desastre. Precisamos nos preparar para um casamento. Ela está grávida dele. Maria até mudou sua expressão. Não, que desgraça, ela fez isso de propósito? Camila até cambaleou, como se a ideia nunca tivesse ocorrido a ela. Claro, ele é um noivo atraente, ela engravidou de propósito. O que vou fazer agora? Maria chamou a amiga para ir até a loja e ao entrarem, Maria olhou para fora, e como não havia ninguém, ela pendurou uma placa de fechado e trancou a porta, sentou-se na frente da amiga. O que é isso? Você está sentada aqui derramando lágrimas. Precisamos agir, disse Maria. Como agir se ela está grávida? E Mateus não estava com ela há tanto tempo, então não há prazo, ou seja, não é uma criança ainda. Camila olhou para a amiga e não conseguia entender o que ela estava insinuando. Precisamos ir até Macari. Camila ofegou. Macari era uma velha mal-humorada. Diziam que ela lidava com demônios. Ninguém acreditava realmente que Macari e eles fossem amigos. Além disso, não era o momento para acreditar em tais contos de fadas, mas todos evitavam cuidadosamente ir até a casa de Macari. Nem os animais eram levados para pastar perto dela e as crianças eram escondidas, por precaução, sempre que Macari caminhava pela vila. Mas quem mais poderia ajudar? Ela te dará uma erva. Você convida essa Lívia para uma conversa antes do casamento, oferece a ela algo que você possa diluir a erva dentro e pronto, não haverá gravidez, logo, não haverá motivo para casar. Maria explicava tudo tão habilmente que até Camila conseguia visualizar o plano e não via nada de terrivelmente errado com ele. No dia seguinte, Camila carregou uma sacola com creme, toucinho e leite e foi ao encontro de Macari, com o coração batendo nos ouvidos, temendo o encontro. A casa de Macari ficava no final da vila, e era decididamente sombria, como se a casa tivesse sido abandonada ao mato por 10 anos. Camila hesitou na porta, que dava a impressão de que ninguém vivia ali. Ela pisou no caminho onde, acima de sua cabeça, insetos zumbiam. A velha bruxa brilhou com olhos escuros que não desbotaram com a idade e desapareceu na escuridão. Camila seguiu para dentro da casa, que cheirava agradavelmente a ervas, mas a impressão do ambiente não mudava, tudo parecia sombrio, escuro e empoeirado. O que te traz aqui? Veio viver comigo ou algo do tipo? Perguntou Macari. Camila apenas balançou a cabeça. Foi cedo demais, não é? E você sabe, ir ao hospital seria uma vergonha, não é mesmo? É para você. Camila continuou concordando. Tem certeza? Fale a verdade, por que ela mesma não veio? Está com medo? Questionou Macari e se respondeu ao mesmo tempo. Não pense besteira, ninguém vai saber de nada. Camila arrumou na mesa o que ela havia trazido. A velha observou atentamente o que foi trazido e depois disse, aparentemente satisfeita com as oferendas, eu te darei a erva, não se preocupe, é saborosa, você adiciona ao chá e está tudo resolvido. Camila suspirou aliviada, agarrou o pacote e saiu correndo da casa, enquanto a velha observava a porta que se fechou e murmurou. Ainda não nasceu a pessoa que vai enganar Macari. 2 dias depois, Camila mandou o marido e Mateus em uma viagem, eles passariam o dia na cidade buscando peças para o carro. Ela decidiu que aquele seria o dia para agir, então convidou Lívia para um momento somente das mulheres. Perto do meio-dia, alguém bateu na porta. Ah, Lívia, finalmente, dizem que precisamos nos preparar para o casamento, e nós nem conversamos ainda. Entre, não seja tímida, vamos tomar um chá e conversar sobre tudo. Camila observava a jovem atentamente, ela a conhecia, mas não havia algum tempo e não prestava muita atenção nela. Bela era pouco para descrever, ela tinha olhos grandes e pretos, cabelos lisos que pareciam brilhar, cintura fina, sem sinal de barriga, o que era bom, porque, como Maria disse, não havia criança alguma ainda. Lívia estava vestida lindamente. Elas não conversaram por muito tempo, e ela bebeu o chá relutantemente, mas Camila continuava servindo mais. A jovem mulher tinha gotas de suor acima do lábio. Vou embora, Camila, me sinto mal, o que não é incomum na minha condição. Sinta-se à vontade para nos visitar também. Lívia saiu correndo pela porta e correu para casa. Camila suspirou aliviada. Então funciona, o feitiço da velha bruxa.
Mais 2 horas depois, o filho ligou abruptamente. Mãe, Lívia foi levada para o hospital da cidade. Os médicos disseram que é grave. Eu não sei detalhes. Camila empalideceu. E onde vocês estão? E o que está acontecendo com ela? Eu não fiz nada. Camila mordeu a língua, mas o filho não notou nada. Mas Vladimir, que ouviu muito bem, não perdeu nada daquilo. Camila notou sua presença tarde demais, e se atrapalhou. Vladimir, vai almoçar? Ele olhou para ela. Sente-se, Vladimir, Camila disse desviando os olhos, desejando estar em qualquer lugar, menos ali. Sente-se você, nós vamos conversar, Camila. Ela caiu na cadeira e então ele disse. Conta. Vladimir bateu na mesa com tanta força, que a jarra no meio saltou e quebrou, o líquido se espalhou pela mesa e escorreu em finas correntes pelo chão. Eu disse para contar. Você entende que se algo acontecer com Lívia, você pode acabar na prisão? Camila abriu a boca, depois a fechou e começou a chorar, falando enquanto Vladimir ouvia em silêncio. Depois se levantou. Camila se agarrou ao braço dele. Desculpe, Vladimir, você não precisa me perdoar, peça perdão se ela sobreviver. Ele afastou Camila de si, tão forte, que ela bateu as costas no chão, depois saiu de casa. Camila recuperou o fôlego, era difícil esconder, todos sabiam que Maria sonhava em casar sua filha com Mateus, todos sabiam que Camila estava ajudando nisso, não era segredo para ninguém que Mateus corria para Lívia e que ela estava grávida. E como a vila era pequena, muitas pessoas poderiam saber que Maria e Camila foram até Maquira. Camila estava angustiada e decidiu ir ao hospital, mesmo sabendo que não era o lugar adequado para ela, dada a situação. Na porta do quarto do hospital, uma mulher idosa, a avó de Lívia, chorava silenciosamente. Camila reconheceu-a e sentiu um peso enorme no peito, questionando-se sobre quem era ela para decidir quem deveria nascer ou não, ou quem deveria viver ou morrer. Empurrando a porta do quarto, ela entrou e imediatamente viu seu filho, que a olhou com um olhar pesado e triste. Mãe, eu já sei de tudo. Como você pôde? É o seu neto. Camila não aguentou, caiu de joelhos ao lado da cama de Lívia e começou a chorar, implorando por perdão, dizendo que não sabia o que estava fazendo, como se tivesse perdido completamente a razão. Depois disso, Mateus não retornou da cidade, exceto para pegar suas coisas e conversar brevemente com o pai. Mas ela não soube mais notícias deles. Camila ouviu Vladimir dando dinheiro a ele e explicando algo, mas desde então Vladimir não falou com ela, e ela mesma não queria falar com ninguém. Ela ia para o trabalho e se isolava em seu quarto. Vladimir passou a dormir no quarto do filho. Camila, abalada pela culpa e tristeza, mal comia ou dormia, e sentia-se cada vez mais fraca. Um dia, Vladimir disse que precisava ir à cidade buscar peças de reposição, uma atividade rotineira. Camila decidiu limpar a casa, mas logo se sentiu exausta. Sentou-se, pensando que seu tempo estava chegando, como um castigo por tudo o que tinha acontecido. Estava prestes a desmaiar quando ouviu a porta se abrir e se levantou com as últimas forças para receber o marido. Ela teria caído se ele não estivesse lá para ampará-la. Vladimir notou o estado dela e tentou consolá-la, dizendo que Lívia e Mateus ainda teriam outros filhos no futuro, e que ela não parecia ela mesma, precisava se cuidar, pois havia perdido muitos quilos e secado completamente. Mas Camila não respondia, atormentada pelas visões de seu filho e do possível neto ou neta a quem ela fez tanto mal. Vladimir então surpreendeu-a, dizendo que havia trazido visitantes. Quando Camila se virou, viu Mateus com um pequeno embrulho nos braços, e Lívia, ainda mais bonita, sorrindo. Era um bebê, um menino de apenas 2 semanas. Mateus sorriu, dizendo que eles ficariam com ela por um tempo, para que ela pudesse ajudar a ensinar tudo a Lívia, enquanto ele e o pai trabalhavam. A verdade é que Macari não havia dado exatamente uma erva abortiva para Camila, ela não era capaz disso, causou um pouco de vertigem e só. Macari estava mais para vidente e curandeira, e sabia que Camila é quem sofreria as consequências ao prosseguir com o plano. Vladimir, ao notar o profundo e real arrependimento de Camila e perceber que ela estava definhando, havia convencido o filho e a nora a perdoá-la também. Camila, emocionada, expressou profunda gratidão, prometendo ser a melhor sogra e avó possível, colaborando em tudo o que pudesse para fortalecer a família. No lugar de Mateus e Lívia, você teria perdoado Camila? O que você acha sobre pais que se metem no casamento dos filhos? O que você faria se fosse a Lívia, após saber de tudo? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.